Quando o Senhor nos chama, as lutas continuam e sempre irão continuar. Porém, as derrotas precisam cessar. Vamos lá. O título da mensagem de hoje é: Estes sinais acompanharão os que crerem. Quando Deus nos chama, Ele tem um propósito. O Senhor não tem planos de trocar as nossas misérias. Ele não nos tira de uma miséria carnal para nos colocar em uma miséria espiritual. Ele não nos tira de uma vida derrotada para nos colocar em uma outra vida derrotada. Então nós entendemos que quando o Senhor nos chama, vamos juntos por favor, diga isso comigo, quando o Senhor nos chama, as lutas continuam, porém as derrotas cessam. Quando o Senhor nos chama, as lutas continuam e sempre irão continuar, porém as derrotas precisam cessar. Salmo 34, 17 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Se eu perguntasse para você, qual é a luta mais difícil que existe? Qual seria a sua resposta? Quando nós falamos sobre lutas, quando nós falamos sobre batalhas, a luta mais difícil sempre será aquela que você não estiver lutando da forma certa. Se você não luta da forma certa, a vitória se torna impossível. Efésios 6, a partir do versículo 11, diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: minha luta não é com você. Você não é o meu problema. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós podemos passar uma vida toda lutando contra homens, tendo raiva deles, guardando rancor, e na verdade eles nunca foram o meu problema. Quando nós falamos de pessoas, pessoas são usadas apenas como instrumentos. Sem dúvida alguma, é mais fácil eu atacar alguém que eu consigo ver. É muito mais fácil direcionar as minhas emoções e ações para uma pessoa que está diante de mim. Quando nós não conhecemos a verdade, nós vivemos a nossa vida pautada nesse fundamento que eu acabei de dizer: lutas erradas. Tem pessoas que, por não ter controle sobre as suas emoções, quando algo foge do controle, quando uma má notícia chega, a primeira reação dela é descontar a frustração, a dor, em pessoas que muitas vezes não têm participação alguma naquele problema, naquele contexto. Se nós pegarmos a própria história de Saul como exemplo, Saul por muito tempo viveu a sua vida atormentado por demônios e o seu problema era Davi.
Por muitos e muitos meses, anos, aquele homem viveu uma realidade onde ele tratou como seu problema algo que não era o seu problema. Davi nunca foi um problema. Se Saul tivesse sido esperto, ele teria entendido que Davi teria sido o maior, o principal aliado, a principal arma de Saul naquela batalha diante de todos os inimigos que eles enfrentaram. Quando nós falamos de lutas, as lutas nunca cessam. Existem batalhas que ao longo da vida, elas irão mudar? Sim, mas eu tenho uma notícia para você. Existem batalhas que nunca irão mudar. Somos nós que temos a responsabilidade de mudar a nossa forma de batalhar. 1 Pedro 5, versículo 8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, olha só essa colocação, vamos juntos, diga isso comigo por favor. O diabo, o meu inimigo, não o homem, o seu inimigo, não o governo, o seu inimigo, não o seu patrão, o seu inimigo, não o seu cônjuge, o seu inimigo. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Leões são focados. Leões são implacáveis. Antes de descer, eu acessei as minhas redes sociais, eu entrei no Instagram para acompanhar as publicações da igreja, das igrejas, dos pastores e tal. E apareceu um vídeo patrocinado para mim, e esse vídeo eu achei ele muito interessante e ele exemplifica em muito o que acontece conosco no dia a dia. Nesse vídeo, como era um corte, era um vídeo de 15 ou 20 segundos, 15 segundos acredito eu, ali dá-se a entender que existia um criadouro de leões. Um homem, ele foi para alimentar um leão, jogando um pedação de carne por cima da cerca. Quando aquele pedaço de carne foi jogado por cima da cerca, caiu do lado do leão, porém o foco do leão estava na pessoa. O que o homem tem de distraído, desfocado, o diabo tem de foco. Nós podemos nos perder no meio da caminhada, mas se ele traça um alvo, ele não perde. Não importa o que você jogue do lado, não importa o que esteja acontecendo, se ele estipulou um alvo, o alvo dele vai ser o maior foco dele, e ele vai trabalhar com unhas e dentes para devorar, para destruir, para promover dor. Então nós estamos falando de uma briga, de uma luta, que você não pode entrar de brincadeira. Entenda que quando se trata do mundo espiritual, do nosso lado, existem regras, existem limites. Do lado de lá, não existem limites. Então, as influências malignas vão tocar aonde for necessário para nos desestabilizar. Vai mexer com recursos, vai mexer com estrutura, vai mexer com pessoas, vai mexer conosco, vai mexer com emoções. Muitas vezes o mal ele vai tentar usar do passado para tentar nos afrontar. Muitas vezes levantes vários vão chegar até nós de uma tal forma que, se nós não tivermos ciência de como combater, de como entrar nessa luta, nós vamos perder, nós vamos sucumbir, nós vamos sendo minados pouco a pouco. No versículo 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Há pouco tempo atrás, um rapaz ele veio me perguntar se eu acreditava, se eu achava
que seria certo ele ungir o veículo dele constantemente e orar pelo veículo dele constantemente, uma vez que ele usava o carro pessoal dele para trabalhar. Esse rapaz, ele trabalha como motorista de aplicativo. Quando ele me fez essa pergunta, eu disse a ele sem titubear: eu acho que essa é uma decisão essencial, é uma decisão extremamente importante. E ele falou: mas por quê? Eu disse a ele: querido, você carrega pessoas o tempo todo. Pessoas carregam cargas o tempo todo. E dependendo do que tem contato com você, ou do que tem contato com aquilo que é seu, muitas vezes vai acontecendo um acúmulo de cargas, um acúmulo de pressão, um acúmulo de influências negativas, que aos poucos você vai tendo aquela sensação que você está perdendo força, os seus resultados estão perdendo força, e muitas vezes, por ser muito sutil, parece ser natural. Normalmente, uma mudança radical, você percebe, você compreende, você acha estranho, mas quando vem acontecendo de uma forma gradativa, muitas vezes nós somos enganados pelos nossos pensamentos, e nós acreditamos que é normal, é natural acontecer aquilo. Isso é tão real, que eu me lembro que, quando eu era mais jovem, quando eu era uma criança, realmente, eu já nasci, os meus pais já eram pastores. Então, desde sempre, na minha vida, a minha família mexeu com o mundo espiritual. Eu me lembro de pequeno, em algumas oportunidades em que eu e a Bruna ficamos sozinhos em casa, e eles vieram trabalhar, eles vieram à igreja. Quando eles chegavam em casa, muitas vezes nós estávamos no nosso quarto já dormindo, ou quase dormindo, e nós escutávamos aquela oração: em nome do Senhor Jesus, toda influência, toda carga, toda retaliação, toda fúria do inferno, eu ordeno em nome de Jesus. Como eu era criança, eu não tinha muito entendimento do porquê aquilo acontecia, mas porque eu os via fazendo aquilo, eu sabia que era importante. E olha como que são as coisas. Sabia que quando eu tinha ali por volta dos meus, 4, 5, 6 anos, eu tive vários ataques de angústia? Eu não sabia explicar, eu começava a chorar. Os meus pais vinham e me perguntavam: filho, mas por que você está chorando? Eu dizia: eu não sei. E uma tristeza da alma. Tinha acontecido alguma coisa? Não. Eu tinha vivido alguma experiência negativa? Eu era jovem demais, a minha vida era uma vida, de certa forma, muito monótona. Ia para a escola, fazia as minhas atividades, voltava para casa, vinha para a igreja. Porém, naquele tempo eu não entendia. Conforme eu fui desenvolvendo maturidade, eu entendia que muitas das retaliações que os meus pais recebiam eram direcionadas para nós. De tempos em tempos, quando eu digo de tempos em tempos, não estou falando de uma forma esporádica, mas de uma forma extremamente frequente. É extremamente importante nós nos levantarmos com muita autoridade, repreendendo ataques, influências, ações demoníacas, porque se você não combate, ela vai ganhando território. Se você não luta contra aquilo, o inimigo ele vai ganhando força. E quanto mais força ele ganha, quanto mais território ele vai ganhando, mais fracos nós vamos nos sentindo. Pode reparar que de tempos em tempos, você pode ter a sensação que você está mais cansado do que o normal. Pode reparar que de tempos em tempos, você tem a sensação que está mais difícil de parar para orar.
parece que a vontade não vem, parece que não existe fluidez. Muitas vezes nós enfrentamos uma dificuldade muito grande de colocar foco nas questões espirituais. Pode reparar, de tempos em tempos é um gigante para você estar na igreja. Existem momentos que é extremamente desafiador você tomar uma simples decisão e dizer: eu vou para a igreja agora. Situações se levantam, são desgastes atrás de desgastes, são situações várias que vão aparecendo. E nós podemos levar esse raciocínio para todas as áreas da nossa vida. Se você não combate de uma forma espiritual, o natural nunca será o suficiente para lidar com questões sobrenaturais. Em um determinado momento, o Senhor Jesus, ele foi até a região dos Gerazenos. Quando o Senhor Jesus chegou lá, existia um homem que estava endemoniado. E olha um detalhe importante que a Bíblia nos dá. Aquele homem, ele vivia no meio de túmulos, num lugar onde, naturalmente falando, uma pessoa não deve viver. Ele tinha surtos de loucura, ele gritava, ele se machucava com pedras. E as pessoas daquela região, ao verem aquilo, elas vinham, acorrentavam aquele homem, tentavam prendê-lo numa cadeia, porém, o sobrenatural sempre prevalecerá sobre o natural. Aquele homem arrebentava as cadeias e despedaçava as correntes. Perceba que, de certa forma, as pessoas daquela região tiveram um posicionamento, mas não foi o posicionamento ideal para lidar com aquela situação. Elas agiram, elas não ficaram paradas. Mas todas as vezes que eu tentar resolver o sobrenatural de uma forma natural, é exatamente isso que vai acontecer. O problema não se resolve, o problema vai viver fugindo, o problema vai viver quebrando as cadeias, o problema vai viver arrebentando as correntes. E aquele problema, se você não combate, você pode viver uma vida carregando ele, e não só. A influência ela pode se tornar hereditária. O que agia na tua vida começa a pegar a tua descendência. O que lutou para destruir o teu casamento, luta para destruir o casamento dos seus filhos. Quando você compra, adquire um carro, uma casa, principalmente veículos ou imóveis que já pertenceram a outras pessoas, você não simplesmente entra no lugar e começa a viver no lugar. Você não simplesmente entra no carro e começa a dirigir aquele carro. Nós não sabemos qual tipo de influência que existia naquele lugar. Então, por exemplo, se naquela casa reinou um espírito maligno que promovia divisão e divórcio, querido, ele vai estar lá bonitinho. Ele vai estar lá de prontidão, esperando para pegar a próxima vítima. Quer ver que negócio curioso? Tem uma pessoa que ela ainda está no ministério, que pensa numa pessoa que tinha problemas constantes de acidentes com o carro. Era um negócio assim incalculável. Era certeza, alguma coisa iria acontecer. Se não fosse por falha dele, era um terceiro que vinha e acertava o carro. Batida de frente, carros que batiam atrás, é porta amassada daqui, é problema dali. Nós temos uma grande tendência a sempre puxar as coisas para o raciocínio mais simples. Qual é o raciocínio mais simples? A pessoa é um verdadeiro bração, é um péssimo motorista, não sabe dirigir. De certa forma, pode ter uma certa responsabilidade? Pode, mas olha que curioso.
Eu me lembro dessa pessoa receber uma oração das nossas lideranças, onde da vida dela foi repreendido o espírito que literalmente promovia os acidentes. Daquela oração em diante, a pessoa nunca mais bateu o carro, nunca mais bateram no carro dela. É muito claro pela palavra do Senhor que muitas vezes o diabo ele vai tentar atacar o que é nosso para nos atacar. Nessa passagem da região dos Gerazenos, quando o Senhor se deparou com aquele homem que estava possuído por um espírito maligno, o espírito insistiu com ele dizendo: por favor, não nos mande embora daquela região, mande-nos para os porcos. Então perceba que quando entraram naqueles porcos, os porcos se precipitaram, precipício abaixo. O dono daqueles porcos sofreu um grande prejuízo. Se você não conhece a verdade, você pode se pegar pensando: poxa, olha que loucura que os meus porcos fizeram. Mas na verdade, existia uma influência maligna agindo diretamente naquele ponto. Existia um mal provocando uma sangria naquela área. Existia uma atuação maligna tocando exatamente naquele lugar. Êxodo 17, versículo 8 diz o seguinte: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Vamos deixar uma coisa clara: a oração, ela não exclui a necessidade que nós temos de nos posicionarmos em todas as áreas da nossa vida. A oração não exclui a necessidade que eu tenho de trabalhar para colocar comida na mesa. Uma oração não exclui a necessidade que eu tenho que cuidar da minha saúde para que uma enfermidade não chegue. A oração não exclui a necessidade que eu tenho de cuidar da minha família, regar a minha família, investir tempo na minha família. Aqui nós vemos um povo, pessoas que estavam se colocando diante de uma grande batalha. Moisés deu uma direção muito simples: eu vou para o alto, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou ficar lá no alto do monte, da colina, e eu vou agir a minha fé. Porém, Josué, separe alguns homens e vá trabalhar. Ambas as coisas precisam andar em conformidade, precisa existir um alinhamento de comportamento. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Moisés, Arão e Hur. Está escrito que é melhor serem dois do que um. Se um não estiver bem, o outro levanta. Se o outro não estiver animado, um o ajuda. Porém, nem sempre nós teremos companhia. E é nesse momento, esse é um dos momentos que nós precisamos entender o quanto é importante o ambiente de fé da igreja. Tem muitos que lutam as suas batalhas sozinhos dentro de casa. Existem muitas pessoas que não têm o privilégio de ter um cônjuge que fala a mesma língua da fé. Existem muitas pessoas que literalmente, no que diz respeito a questões espirituais, a carreira é solo, ela está sozinha, não existe companhia. Porém, dentro da igreja existe um ambiente de concordância, irmãos orando por irmãos. Existem pessoas no mesmo espírito, buscando pelas mesmas coisas, professando uma fé que tem o poder para mudar
todo e qualquer contexto. O isolamento, ele acaba sendo uma tendência natural de muitas pessoas que não entendem o quanto o isolamento é ruim. Quer ver um negócio curioso? Pelo menos eu ouvi falar de um profissional. Foi um profissional que compartilhou isso comigo, mas eu vivi essa experiência e eu vi que é real. Um cachorrinho, quando ele fica doente, quando ele fica mal, já repararam que ele tem uma grande tendência a se isolar? Eu vou falar como aconteceu com um cachorrinho que eu tive há muitos anos atrás. Esse cachorro, ele teve câncer. Existiam 3 nódulos, tumores, no intestino dele. O cachorro era de porte pequeno. Imagina 3 tumores do tamanho de uma bola de golfe. Dentro do intestino do cachorro, isso é como uma melancia inteira no nosso abdômen. E conforme ele foi ficando mal, nós não entendíamos. Ele começou a caminhar em direção a alguns cantos da casa, e ele ficava longe de todos. Ele ficava mais acuado. Quando você não está bem espiritualmente falando, tem muitas pessoas que têm essa mesma tendência a querer se isolar. E quando nós falamos de isolamento, na lei da selva o mais forte prevalece, não é? Sabe como algumas feras trabalham para se fortalecer? Trabalhando em conjunto. Além de trabalhar em conjunto, as feras sempre tentam isolar pelo menos um animal do bando. Os leões se unem e começam a separar os gnus, os veados, os animais que são presas, porque sozinhos é muito mais fácil nos destruir. Muito mais fácil mesmo. Quando nós falamos de união, a recíproca é verdadeira. A união faz a... Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Aqui fica muito claro que a vitória só acontecia quando existia o posicionamento espiritual. Primeiro no mundo espiritual e depois estava refletindo no mundo físico. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Josué estava vencendo lá embaixo. Quando ele as abaixava, a derrota começava. Deixa eu perguntar para você: o descanso é importante na vida de uma pessoa? É bom, né? Dar uma renovada, dar uma descansada. O descanso, ele de fato é importante. A Bíblia, se você pegar principalmente no Antigo Testamento, você vai ver em várias passagens o Senhor falando: no 7º dia é dia de descanso, não trabalhem. Na própria criação do mundo, no último dia o Senhor descansou de tudo o que havia feito. Porém, a mesma palavra que fala sobre descanso, diz o seguinte: orai e vigiai sem cessar. Espiritualmente falando, não existe descanso? Não existe descanso. Porque numa brincadeira como essa, onde você abaixa suas mãos, muitas vezes é a brecha que o inimigo precisa para ele entrar, destruir, minar, promover grande dor, promover caos. Uma vez que você relaxa espiritualmente falando, muitas vezes o escudo de proteção ele desce. Uma vez que o escudo de proteção do Senhor desce, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de afronta. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual, o tempo todo está a todo vapor. Então, espiritualmente falando, nós precisamos estar incendiados, agindo, lutando, nos posicionando. E quando nós falamos de uma luta, é impossível você entrar numa luta sem autoridade.
Entre os significados da palavra autoridade, autoridade é o poder de decidir o que fica e aquilo que sai. Está escrito que nos foi dado autoridade, nos foi dado poder para dar a ordem, influências malignas saiam, espíritos malignos saiam, enfermidade saia, todo levante, toda fúria do inferno, eu ordeno, em nome de Jesus, saia. Quer ver o quanto é real o mundo espiritual? Chega na tua casa hoje, por volta das 19, 20, 21 horas, certifique-se que o dia já passou, está tudo escuro. Apaga a luz da sua casa, começa a ungí-la e vai orar por ela. A sensação, a retaliação é praticamente imediata. Você começa a sentir arrepios constantes. Nós temos relatos de pessoas que foram fazer isso dentro de casa e começaram a sentir ânsia de vômito, começaram a orar e no meio da oração tiveram que interromper, ir até o banheiro porque começou a dar ânsia de vômito. Nós já vivemos a experiência em visitas de começar a orar num determinado cômodo, nem chegamos ainda no cômodo onde determinadas pessoas estavam, a oração acontecendo aqui, a pessoa caiu manifestada lá. Por quê? Porque o mal não quer sair, ele não quer sair, ele quer ter o governo total, ele quer ter a autoridade absoluta. De todas as formas, ele quer tentar permanecer naquele lugar, promovendo dor, promovendo destruição. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Hoje nós somos o Moisés e o Josué ao mesmo tempo. Nós temos a responsabilidade de ficar assim e de sair para ganhar a vida. Nós temos a responsabilidade de estar com as mãos estendidas e lá fora nós estamos trabalhando, nós estamos dando duro. Eu sei que a rotina de muitos não é uma rotina fácil. Trabalho o dia inteiro e muitas vezes separar um período para ir até a igreja pode se tornar um pouco cansativo por conta de uma série de responsabilidades. Porém, por essa passagem fica muito claro que se o espiritual falhasse, todo o natural iria dar errado, não teria como. Então existem coisas que parecem que estão promovendo cansaço, mas na verdade estão nos dando um descanso que nós não temos nem noção. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela veio pedir ajuda porque ela está passando por um momento muito difícil. As portas se fecharam, ela estava vivendo uma grande sequidão. E nisso, ela foi compartilhando alguns acontecimentos, algumas coisas que começaram a dar errado, o que teve de mudança ali nos últimos 60, 90 dias. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu disse assim, com muita sinceridade. Eu ouvi tudo o que você tinha a dizer, mas com muita honestidade, fala para mim, espiritualmente falando, você percebeu algum tipo de retrocesso na sua vida? Na hora foi aquela cara que todos nós já fizemos em algum momento, sabe aquela carinha assim, E eu perguntei, qual foi o retrocesso? Essa pessoa disse assim, nos últimos 60, 90 dias, eu estive muito ausente da igreja. Eu estive muito preocupada com muitas coisas, porém,
Hoje eu entendo que aquelas coisas que estavam acontecendo estavam dando certo por conta desse alinhamento. Quando eu perdi esse alinhamento, todas as coisas começaram a dar errado. Olha, se você me perguntasse com sinceridade, Vitor, você chegou no lugar que você deseja chegar? Não cheguei. Você já recebeu tudo que você desejaria receber? Não recebi. Olha do ponto de vista lógico, um raciocínio simples. Se vivendo de uma forma muito alinhada, focada, usando da autoridade que o Senhor nos deu, muitas vezes as coisas já não saem muito da forma que nós esperamos, e se não tiver essa plenitude de entrega, o que vai ser de nós? Eu me lembro de uma pessoa dizer assim: eu tenho ido, eu tenho buscado, e nada tem acontecido. E eu disse a ela: muitas vezes o pouquinho que você tem recebido, só tem chegado a você por conta das suas entregas. Não pague para ver e se afaste. Até porque, é assim, existem contextos que nós conseguimos lidar com uma certa facilidade. Mas dependendo do que nos atinge, muitas vezes dá um trabalhão para resolver. Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Estes sinais acompanharão quem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. A vida de um cristão é marcada por sinais, as evidências precisam aparecer, a diferença, ela precisa ser notória. Se o Senhor não muda o lugar da nossa derrota, mas nos chama para uma vida vitoriosa, as coisas não podem permanecer iguais. Muitas vezes nós temos a sensação de que algumas coisas elas não acontecem como é descrito na Bíblia. Isso quer dizer que Deus mudou? O que mudou? A fé de homens. Se você me perguntar: Vitor, você acredita que o Senhor, nos dias de hoje, Ele pode curar um paralítico, uma pessoa que não anda? Sem dúvida alguma. Vitor, você acredita que um câncer já deu metástase, está no corpo, de cima e embaixo, pode ser retirado como da noite para o dia, pelo Senhor? Sem dúvida alguma. Se você me perguntasse, pessoas que não têm um membro do corpo, o Senhor pode fazer crescer? Sem dúvida alguma. Hoje nós vivemos em um mundo cercado por muitas facilidades. De todas as formas, pode ver que todas as coisas que são criadas para otimizar, principalmente no que diz respeito ao tempo. Por exemplo, se você tem uma família numerosa, parte do teu tempo vai ser dedicado a lavar a louça daquela família. Hoje já criaram a máquina de lavar louças. A máquina lavar te dá tempo para fazer outras coisas. Parte do nosso tempo, parte do tempo das mulheres, está diretamente direcionado ao passar a roupa. Se você, eu digo, não tem uma profissional contratada. Mas hoje existem lugares que, além de você lavar a sua roupa, as pessoas passam para você. Porém, quanto mais fácil algumas coisas vão ficando, parece que menos tempo e menos força nós vamos tendo. O que é usado para otimizar ou para simplificar, tem sido uma armadilha na vida de muitos. Os sinais, eles precisam nos acompanhar. Esses sinais seguirão não a qualquer tipo de pessoa, esses sinais seguirão a todos aqueles que crerem. Pedro saiu do barco porque ele acreditou que ele poderia andar sobre as águas.
Se nós pegarmos a própria história dos discípulos, eles começaram a realizar feitos iguaizinhos aos do Senhor Jesus, porque eles creram, eles acreditaram que eles poderiam realizar. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, porque ela acreditou que se ela tão somente tocasse nas vestes do Senhor, ela acreditou que ela seria curada. O paralítico carregado por 4, ele só foi curado daquele contexto, porque aqueles homens acreditaram que se ele fosse levado até o Senhor Jesus, algo incrível iria acontecer. Vamos juntos, diga isso por favor: uma vida sem sinais, isso não está certo. Isso não está certo. Nós fomos chamados para um algo maior. Se no início da reunião nós falamos que o Senhor não tem planos de mudar o seu lugar de derrota, Ele não tira você de uma derrota aqui para te colocar numa derrota aqui, então alguma coisa precisa mudar. Mudanças precisam ser estabelecidas. Se coloquem de pé todos, por favor. Existe uma passagem na Bíblia que diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor nos escolheu. E lá diz assim, dá esse detalhe exatamente dessa forma: eu os escolhi para que vocês possam ir e produzir grandes frutos. Quando a mensagem vem, os primeiros frutos que são produzidos são os frutos ligados a caráter, questões interiores. Você vai entendendo, vai aprendendo, vai corrigindo, vai perdoando, vai mudando muitas coisas. Automaticamente, se você muda o teu plantio, a colheita se torna completamente diferente. Eu acredito não simplesmente em sinais internos, mas sinais externos. Existe uma outra passagem que diz que todo ramo que não dá fruto, o que o Senhor faz? Não produzir frutos. Os sinais não chegarem, as evidências não aparecerem, não está certo. Que sentido há estar perdendo o meu casamento lá fora, eu entro aqui dentro e perco o meu casamento aqui dentro? Que sentido há? Estou sendo humilhado, envergonhado, estou sendo exprimido de todas as formas lá fora, aí eu conheço o Senhor Jesus, eu começo a me envolver com as coisas certas, e aí eu começo a ser humilhado, espremido, envergonhado aqui dentro. Toda luta, ela precisa ser acompanhada de perseverança. Você não para enquanto não resolve. Você não para enquanto não limpa. Você não para enquanto não passa. Quer ver um negócio que é assim, é de praxe? Isso já está entranhado dentro de nós, da parte interna. Normalmente, época de propósito é uma época de muito testemunho na igreja. Assim, os testemunhos aumentam, multiplicam de uma forma incalculável. Por quê? No propósito existe uma entrega diferente, um foco diferente, uma força diferente. Automaticamente os resultados se tornam diferentes. É regra. Antes de propósito, sempre tem alguma situaçãozinha que começa a se levantar para promover situações cujo o acontecimento delas vai tirar o nosso foco, vai roubar a nossa energia, vai roubar a nossa alegria, alguma coisa acontece. Então é de praxe, antes de propósito, na semana anterior, até um pouco antes, nós já começamos a ungir, a orar pela igreja, ungir, a orar pela igreja, ungir, a orar pela igreja. Equipamentos que começam a querer dar problema que nunca deram. Vocês viram, 2 ou 3 domingos atrás, estava tudo certo. Quando deu o problema nos equipamentos, olha como que são as coisas. Eu e o Guilherme havíamos conversado, eu disse a ele: Gui, eu vou estar com um determinado grupo tal horário. Você já vai ter terminado com o seu grupo? Ele disse sim. Vai no estúdio, verifica tudo. Não foi falta de verificação.
Estava tudo certo. E aí o que aconteceu? O sistema deu pau. Eu me lembro de um episódio ali, onde a tela, a imagem aqui do nosso telão, começou a mexer, a tripidar, começou uma coisa a não fazer muito sentido com a outra, não tinha não estava certo. Nós chegamos lá e falamos, em nome de Jesus, forças malignas que estão tentando distrair, promover o desfoque, eu ordeno, saia. Não deu 1 segundo, não deu 2 segundos, normalizou. Antes de descer para cultos, para realizar cultos, por diversas vezes eu vivi a experiência de ser atacado lá, enquanto eu ainda estava no escritório, de eu começar a sentir algumas coisas que não estavam certo. Não sei se vocês vão se lembrar, eu acho que isso deve ter uns 60 dias, se eu não me engano, eu acho que eu fui substituir o bispo em alguma reunião, ou foi numa reunião de sexta, não me lembro. Lá em cima, eu estava bem, eu tive um dia normal, tive um dia que não foi muito estressante, eu tive um bom dia, né? Estava tudo fluido. 19 horas eu começo a sentir um mal-estar, mas não um mal-estar físico, era uma questão interna. Falei, não, tem alguma coisa que não está certo, tem alguma coisa que não está certo. E aí eu já me levantei, comecei a orar, comecei a repreender, comecei a lutar, comecei a repreender, comecei a lutar, comecei a repreender. Olha como que são as coisas. Antes de eu descer, as meninas do louvor me mandaram uma mensagem assim: tem como segurar 5 minutos? O sistema aqui parou, do nada. Aí você pensa, quer dizer que o mal está agindo na tecnologia? A questão não é essa. Se atrapalha na condução de um culto, não é propriamente o equipamento, mas é o que muitos deixam de receber, é o foco que muitos perdem. Por exemplo, quem está com a responsabilidade de conduzir o trabalho naquele dia, precisa estar muito focado. O culto não começa aqui quando nós estamos pregando, começa muito antes. São situações que se levantam para quebrar o nosso espírito, tirar a nossa concentração, para trazer algum tipo de estresse, algum tipo de raiva. Uma vez que quebrou o espírito ali, acabou, fica fácil conduzir para qualquer outro lugar os nossos corações e mentes. Mas nós não vamos tolerar, nós não vamos aceitar. Forças malignas não têm poder sobre a nossa vida, sobre a sua vida não tem poder, sobre a sua família não tem poder, sobre a sua empresa não tem poder. Feche os seus olhos, por favor. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Se você não luta, isso não muda o fato que as forças negativas vão lutar contra você. Se você não está batendo, então você está apanhando. Sem dúvida alguma, alguma coisa está dando errado. Você está perdendo de alguma forma essa batalha, porque essa batalha não cessa. Não trate como normal o que você não pode tratar como normal. Se você percebe que as desavenças dentro de casa estão mais constantes, se você percebe que as brigas não têm parado, elas têm sido contínuas, não trate como normal. Se você percebe que o teu casamento ele está enfraquecido, se você percebe que tem existido um distanciamento no teu casamento, não trate como normal. Se você tem sido atingido por enfermidades de uma forma mais constante do que deveria estar acontecendo, você percebe, você acabou de sair de uma gripe aqui, daqui a pouco você está doente de novo, daqui a pouco é um caroço que aparece, daqui a pouco é uma alergia que aparece. Não trate como normal, é o mal tentando destruir, roubar, matar, tentando conquistar os territórios da sua vida. Por isso você tem que se levantar com muita força, você tem que se levantar com muito poder, você tem que colocar o mal no lugar dele, coloque o diabo no lugar dele. A autoridade, ela está sobre a sua vida, o poder está sobre
sobre a sua vida. Então eu gostaria que neste momento, antes de eu orar por você, eu gostaria que você entrasse em oração, dizendo: influências malignas na minha vida você não toca, influências demoníacas na minha vida você não toca, toda carga negativa na minha vida você não toca. Mal você não tem poder, mal você não tem poder, mal você não tem poder. Eu ordeno agora, vai desalojando, eu ordeno agora, vai desalojando do meu casamento, vai desalojando do meu financeiro, vai desalojando da minha saúde, toda a influência maligna que tem tido poder, que tem tido acesso à minha vida, eu ordeno, caia por terra agora. Isso, essa oração é tua. Olha o quanto é real o mundo espiritual. Nós estamos orando aqui e o meu corpo está se arrepiando inteirinho. Eu estou sentindo a fúria do maligno. Então não pare, não pare, não pare. Dê a ordem. A autoridade está sobre a minha vida, a autoridade está sobre a sua vida. Use o nome do Senhor e comece a dizer: em nome do Senhor Jesus eu ordeno. E você vai dizer: saia. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Você vai dizer: saia. O que tem que sair da tua vida? O que tem feito hora extra na tua vida? O que já tem te acompanhado e não é de hoje? O que tem roubado a tua alegria e não é de hoje? Qual é a atuação maligna? Qual que é a área? Qual é o lugar? Começa a dizer: na minha vida eu estou colocando um ponto final. Na minha vida você não toca, na minha vida você não toca. Você não tem autonomia, você não tem influência, você não tem autoridade. Você já roubou demais. Eu já perdi muita coisa, eu já perdi muita coisa na minha família, eu já perdi muitas alegrias, eu já perdi muito. Eu não vou perder mais. Isso, se levante. O poder maior está sobre você, a autoridade maior está sobre você. Assim como Davi, vai em nome do Senhor dos exércitos e a vitória será sua. Não importa o tamanho do gigante, ele não é maior do que o teu Deus. Não importa o poder do inimigo, nunca será maior do que o poder que está sobre a sua vida. Os sinais precisam acompanhá-los. As evidências precisam aparecer. Tem que existir uma diferença. A diferença tem que ser notória. A diferença tem que ser aparente. Não é normal a vida de um cristão sem resultados. Não é normal a vida de um cristão sem frutos. Não é normal uma pessoa não sair do lugar. Não é normal uma pessoa tentar e ela só patina e não sai do lugar. Não é normal. Não trate como normal. Senhor, eu peço, vai passando com teu sangue sobre a vida dela. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Eu ordeno agora, se porventura existe algum tipo de influência, ação demoníaca, lutando para roubar, matar e destruir, eu repreendo da vida dela. Eu repreendo da vida dela. Eu não estou pedindo, eu estou uma ordem. Vai desalojando agora. Vai desalojando agora toda ação demoníaca que tem agido de geração em geração. Todo o mal que tem lutado para pegar um após o outro, toda influência hereditária, toda influência maligna, toda miséria hereditária, enfermidade hereditária, divórcios hereditários, eu repreendo agora, eu repreendo da vida dela agora. Eu dou uma ordem, vai desalojando. Pega tudo que é teu e vai desalojando agora. Eu dou uma ordem, vai desalojando, vai desalojando. Não é um pedido, é uma ordem. Eu ordeno, caia por terra toda a influência maligna que tem roubado na alegria, toda a influência maligna que tem trazido dor e angústia. Aí você não toca, aí não é o teu lugar. Vamos, eu estou dando uma ordem, vai desalojando de uma vez por todas. Você brincou até o dia de hoje, mas a partir de agora você não toca mais. Você vai sair, você vai sair, você vai sair. Toda a influência negativa que tem agido no casamento, tem atuado de uma tal forma onde as dívidas têm, as brigas, a separação, a contenda, as intrigas têm sido mais constantes, a divisão, ela
tem acompanhado esse casamento, esse lar. Eu dou uma ordem, vai desalojando, eu dou uma ordem, vai caindo por terra, eu dou uma ordem, caia por terra agora. Toda a influência negativa que tem agido na saúde dela, espírito de enfermidade, eu ordeno, caia por terra agora. Espírito de enfermidade, toda doença, todo mal que tem agido no corpo, na alma, do espírito, eu ordeno, desaloja agora. Enfermidade, você não tem poder sobre a vida dela. Enfermidade, você não tem poder sobre a vida dela. Enfermidade, esterilidade, tumores, nódulos, inflamações, dores constantes, enxaqueca, mal-estar, todo vírus, toda bactéria, toda influência que tem agido nessa área, eu ordeno, em nome de Jesus, caia por terra. Coloque as mãos na sua cabeça. Repita isso comigo, por favor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a influência demoníaca que tem agido na minha vida, no meu casamento, na minha família. Eu ordeno, em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Com as suas mãos na sua cabeça, diga isso, em nome de Jesus. Se porventura existe uma influência demoníaca lutando para trazer amarrações, miséria, pobreza, todo mal que tem agido na minha empresa, nos meus negócios, impedindo a minha vitória, eu ordeno, em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Coloque as mãos. Se você não tem uma enfermidade, mantenha suas mãos na sua cabeça. Mas se você tem alguma enfermidade, se é em alguma região do corpo, alguma coisa que não está certo, coloque as suas mãos nessa região e repita isso comigo agora. Espírito de enfermidade, toda doença, toda influência negativa que tem tido acesso à minha saúde, ao meu corpo, à minha alma e ao meu espírito, eu ordeno. Se existe uma porta de entrada, existe uma porta de saída, e você vai sair em nome de Jesus, e saia, saia e saia, em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no seu coração, libere palavras de bênção sobre a sua vida. Comece a abençoar a sua vida e diga isso: a partir de hoje, as influências malignas que tentaram me aprisionar, a partir de hoje, as influências demoníacas que tiveram poder sobre a minha vida, não terão mais. A partir de hoje, meu Pai, eu vou viver uma vida poderosa, eu viverei uma vida extraordinária, eu viverei uma vida de favor em favor, de glória em glória. Eu creio, meu Pai, que vai existir uma diferença, os sinais vão me acompanhar, em Teu nome, eu vou expulsar, repreender demônios, eu vou falar novas línguas, eu vou pegar em serpentes, eu vou beber de coisas mortíferas e elas não vão me matar, em Teu nome, meu Pai, eu viverei uma vida extraordinária, a minha vida vai ter evidências da Tua glória, a minha vida terá evidências da Tua glória, a minha vida terá evidências da Sua glória, a minha vida vai ser evidenciada pelo Teu poder. A partir de agora, eu saio dessa vida sem resultados e os resultados vão começar a acontecer. A partir de agora vai existir uma diferença, vai existir uma diferença. Estes sinais vão me acompanhar, os sinais vão acompanhar o meu casamento, os sinais vão acompanhar a minha empresa, os sinais vão me acompanhar o tempo todo, em todos os lugares. O mal que tinha poder, ele não tem mais, e o que vai prevalecer a partir de agora é a Tua glória, é o Teu poder, é a Tua autoridade, é o Teu Espírito que vai prevalecer. Eu profetizo bênçãos, eu profetizo milagres, eu profetizo favor. Comece a declarar quais eram os pontos da sua vida que você percebia que não estavam caminhando, mas a partir de agora vão caminhar. O que estava amarrado até o dia de hoje e depois dessa oração está sendo desamarrado. Se você tinha questões pendentes, comece a dizer: isso está sendo resolvido agora, isso está sendo resolvido agora, isso está sendo resolvido agora, está sendo resolvido agora. Essa é uma questão
questão resolvida, a vitória é minha. Eu estou vencendo essa batalha, eu estou vencendo essa luta, eu estou vencendo esse desafio, eu estou vencendo esse problema, a vitória é minha. Eu sou mais do que vencedor em todas as minhas batalhas, eu sou mais do que vencedor em todos os meus desafios, eu sou mais do que vencedor, a vitória é minha. Eu creio, eu profetizo favor em nome de Jesus. Senhor, estes sinais acompanharão todos aqueles que crerem. Eu peço que o Senhor visite cada um dos lugares aonde essas pessoas que aqui estão e essas pessoas que nos acompanham por essa transmissão estão precisando de uma definição. Visite esses lugares com poder. Meu Pai, eu quero declarar pela fé, aonde existir um enfermo, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Aonde existir uma enfermidade, enfermidade seque, eu declaro, seja curada agora, seja curada agora, seja curada agora. Eu declaro pela fé, a partir de agora, aonde você presenciou várias amarrações, você vai ver uma grande fluidez, você vai ver uma grande fluidez. Tudo aquilo que tinha para dar errado vai dar certo na sua vida. Eu profetizo favor, eu profetizo bênçãos, e eu declaro que de hoje em diante as evidências da glória do Senhor na sua vida serão inquestionáveis. As pessoas vão ver, você verá, a sua família verá, elas verão que é a glória de Deus se manifestando na sua vida, elas verão que é o poder do Senhor se manifestando na sua vida, elas vão ver essa diferença extraordinária em nome de Jesus. O normal não é as coisas caminharem, meu Pai. O normal é caminhar, tem que caminhar, tem que fluir. Enfermos precisam ser curados, batalhas têm que ser vencidas em definitivo. E eu declaro que assim será na sua vida. Levante as suas mãos, eu te abençoo, eu abençoo a obra das tuas mãos. Que Deus confirme passos de fé, que Ele confirme as suas orações, e que ainda dentro deste primeiro semestre você viva uma glória maior em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.